Olá, senhores, beleza? Todo mundo tranquilo, todo mundo em paz? Então, bora dar início à nossa aula de hoje, onde a gente vai estar gravando aqui esta aula, principalmente aqui a respeito olha só, a respeito da Lei 5.258, senhores. A Lei 5.251, na verdade, a Lei 5.251, que é a legislação aí que rege a situação dos militares estaduais do estado do Pará, senhores, beleza? O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará, que é objeto aí de prova do concurso dos senhores, beleza, senhores? Tranquilo? Olha só, senhores, o que é importante a gente saber aqui em relação a este presente estatuto, senhores? Primeiro, senhores, que ele regula aí o que, senhores? A situação, olha só, as obrigações, deveres, direitos e prerrogativa dos militares estaduais, senhores, beleza? Tranquilos? Este presente estatuto, ele regula aí a situação dos militares estaduais do estado do Pará, senhores. Tranquilo? Beleza? Bora lá, senhores. Quem são estes militares estaduais, senhores? Quem são esses militares estaduais, senhores? Olha só o que nós temos que observar. Primeiro são os membros da Polícia Militar do Estado do Pará, da PMPA, e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, o CBMPA, senhores. Tranquilo? Então, o presente estatuto, ele regula tanto as obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares, como também dos militares do CBMPA, beleza, senhores? Que é do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará. Tranquilo, senhores? Olha só, observa aqui comigo. Olha só. No trabalhador comum, nós temos aqui a CLT, senhor, a CLT. Para que serve a CLT, senhores? Justamente, a CLT, justamente para dizer quais são as regras, né, que o estatutário, o trabalhador que está sujeito à CLT, quais são suas obrigações e seus deveres. Já em relação às polícias militares estaduais, senhores, as polícias militares estaduais, nós temos que observar que, por o militar ser de uma categoria especial, uma categoria de militar estadual, ele tem aí uma legislação própria. Quase todas as polícias militares estaduais, elas vão ter aí uma legislação própria, beleza, senhores? Que vai ter ali as suas regras, beleza? As suas obrigações do militar, os deveres, os direitos, prerrogativas, como também aí as suas obrigações, beleza, senhores? Tranquilo? Bora lá, olha só. Então, se vier uma questão perguntando quem são os militares estaduais do estado do Pará, os senhores virão acertar, pois assistiram a aula aqui comigo, porque são os militares da PMPA e também os militares do CBMPA, senhores, beleza? Do CBMPA, tranquilo? Então, os militares estaduais são estes aí, beleza? Do estado do Pará. É uma mudança recente, provocada aqui pela lei, alterada aqui pela Lei 9.387, de 16 de dezembro de 2021, uma mudança recente, senhores. E a gente vai estar observando aqui estas mudanças. Tranquilo, senhores? Beleza? Bora lá, olha só. Presta atenção aqui comigo, olha só. A Polícia Militar, olha só, a Polícia Militar do Estado do Pará é uma instituição permanente, senhores. Por que ela é uma instituição permanente? Porque ela é uma instituição aí continuada, uma instituição permanente, uma instituição que não se desfaz, que não se cria, não fica se desfazendo, beleza, senhor? É uma instituição permanente, duradoura, beleza? Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, senhores. Por que a Polícia Militar, senhores, ela é força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, senhores? Meus caros, vocês têm que entender o seguinte. Primeiro, se o país entrar em guerra, a Polícia Militar, ela será força auxiliar do Exército Brasileiro
neste confronto, senhores, beleza? Por isso que a Polícia Militar do Estado do Pará, ela é força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, organizada, olha só, com base na hierarquia e na disciplina, organizada com base na hierarquia e na disciplina. Posteriormente, a gente vai estar observando aí essa questão, a definição, a conceituação de hierarquia e disciplina, que são primordiais para o bom andamento da coisa pública, para a organização do militarismo, senhores, beleza? A gente vai estar observando isso aí. Subordinada ao governador do estado do Pará, beleza, senhores? Então, a Polícia Militar, ela é subordinada a quem, senhores? Ao chefe do Poder Executivo, ao governador do estado do Pará. Se vier uma afirmativa dizendo que ela é subordinada ao chefe de segurança pública ou ao comandante-geral da Polícia Militar, senhores, está errada. Ela é subordinada administrativamente ao governador do estado do Pará. Cabendo-lhe o que, senhores? A polícia ostensiva. O que é essa polícia ostensiva, senhor? Aquela polícia caracterizada. Aquela polícia que faz ali o patrulhamento ostensivo. Aquela polícia que é vista, beleza, senhores? Com uniformizada, beleza? Olha só. A preservação da ordem pública. A preservação de quê, senhores? Da ordem pública. Então, o que está em desordem, a Polícia Militar, ela vai organizar, ela vai aí preservar. Qual é a sua atividade fim? Primeiro, senhores, qual é a atividade fim da Polícia Militar? Da corporação. Corporação quer dizer Polícia Militar. Posteriormente, a gente vai ver aí estas definições, estas conceituações. Visando o que, senhores? Proteger. Proteger o quê? A incolumidade, olha só, das pessoas e do patrimônio. Então, a atividade fim da Polícia Militar é proteger aquilo que está em comum, aquilo que causa inquietação, tanto nas pessoas como também no patrimônio. Mudança também aqui, alteração recente, trazida aí pela Lei 9.388 de 2021. Tranquilo, senhores? Beleza? Bora lá. Olha só, parágrafo único. A Polícia Militar do Estado do Pará, quem, senhor? A Polícia Militar do Estado do Pará vincula-se operacionalmente a quem, senhores? A Secretaria de Estado e Segurança Pública, beleza, senhores? A SEGUP, olha só, a SEGUP. Vincula-se administrativamente, olha só, administrativamente é uma afirmação incorreta, senhores, beleza? Ela vincula-se operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública, olha só, de Estado e de Segurança Pública e Defesa Social. Ela é vinculada operacionalmente. Então, os senhores têm que ficarem atentos, porque a banca ela pode mudar essa palavrinha e colocar administrativamente, beleza, senhores? Tranquilo? E subordina, sim, olha só, administrativamente ao governador do Estado do Pará, senhores, beleza? Ao governador do Estado do Pará. Vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e administrativamente ao governador do Estado. Então, fique atento aí a esses conceitos, beleza? A quem que ela é subordinada e vinculada tanto administrativamente como também operacionalmente. Beleza, senhores? Tranquilo? Bora lá. Olha só, observa aqui comigo, o artigo 2º diz o que, senhores? O artigo 2º vai dizer o seguinte, olha só. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, olha só, o CBMPA, é uma instituição permanente, assim como a Polícia Militar, Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, organizada com base na hierarquia e na disciplina. Subordina-se ao governador do Estado, cabendo, além das atribuições definidas em lei, a execução das atividades de defesa civil. Então, cada uma dessas instituições militares aí pertencentes ao Estado do Pará, senhores, eles vão ter aqui, senhores, uma destinação, uma atribuição, beleza? De acordo com aquilo que está previsto em lei, beleza, senhores? Bora lá, olha só. Parágrafo único. O que diz o parágrafo único, senhores? Olha só, parágrafo único. Bora lá. Olha só, senhores, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, o CBMPA, vincula-se operacionalmente, como também a Polícia Militar,
a Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social, senhores. Olha só, a Segup. E subordina-se a quem, senhores? Administrativamente, ao governador do estado, beleza? Vincula-se, né? Operacionalmente, aí ao chefe do Poder Executivo, senhores, beleza? Vincula-se operacionalmente, na verdade, olha só, a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ele é subordinado administrativamente ao governador do estado, beleza? Então eu tinha errado aqui. Ele vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública, já administrativamente ao governador do estado, ao chefe do Poder Executivo, senhores, beleza? Eu já estava induzindo os senhores ao erro, tranquilo? Então, observa aí, assim como também a Polícia Militar, beleza, senhores? Bora lá. Olha só, o artigo 2º diz o quê? O disposto, olha só, neste estatuto, veja só, e nas leis específicas que, o quê? Regule a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares, aplica-se aos membros do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará, em razão da condição de militar estadual naquilo que lhe for compatível. Beleza, senhores? Então, os militares do Corpo de Bombeiro, como também aos militares do CBM, da Polícia Militar, eles são aí militares estaduais. E o presente estatuto são aplicáveis aos membros do Corpo de Bombeiro naquilo que lhe fores compatível, beleza, senhores? Tranquilo? Entendimento aí, principalmente alterado pela Lei 9.387, de 16 de dezembro de 2021, beleza, senhores? Bora lá. As expressões, olha só, policial militar, veja bem, policial militar, ou policiais militares, veja só, equivale a de bombeiro militar ou bombeiros militares, senhores, tranquilo? Para efeito de que, senhores? Da aplicação desse estatuto, beleza? Então, para efeito da aplicação desse estatuto, tanto policial militar ou policiais militares equivale a bombeiro militar ou bombeiros militares, beleza, senhores? Tranquilo? Bora lá. O inciso 2º diz o seguinte, veja só. O disposto nesse estatuto, ao se referir à instituição Polícia Militar, ao se referir ao que, senhora? A instituição Polícia Militar do Pará, equivale a referir-se a quem? A instituição, olha só, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, senhores. Então, no dispositivo deste estatuto, ao se referir à instituição Polícia Militar do Pará, equivale a referir-se à instituição Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará. Beleza, senhores? Tranquilo? Estamos entendidos? Bora lá. Seguindo em frente. Policiais militares, veja só, e bombeiros militares constituem uma única categoria. Que categoria é essa, senhores? Que tanto os policiais militares como os bombeiros militares constituem uma categoria única, qual seja de militares estaduais. Então, uma categoria de quê? De militares estaduais. Isso que está lá presente no artigo 142 no artigo 42 da Constituição Federal, beleza, senhores? Categoria de militares estaduais, beleza, senhores? Bora lá. O artigo 3º diz o seguinte: os membros da Polícia Militar, olha só, da PMPA e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, o CBMPA, são militares do Estado do Pará e constituem uma categoria especial, regido por leis, olha só, regido por leis específicas em razão da destinação constitucional das corporações. Tranquilo, senhores? Então, os membros da Polícia Militar do Estado do Pará, como também aí do CBMPA, constitui aí uma categoria especial, pois eles são regidos aí por leis específicas em razão da destinação constitucional das corporações. Beleza, senhores? Tranquilo? Deu de entender, senhores, quais são aí a destinação dessa categoria e por isso elas aí têm aí uma legislação própria, uma legislação específica para militares estaduais. Bora lá, senhores, olha só. O que nós precisamos observar aqui no inciso 1º? Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Quais são essas situações, senhores? Primeiro, eles podem estar na atividade, olha só, na ativa,
como também eles podem estar aqui na inatividade, senhores. Quem são os policiais militares na ativa? Os policiais militares de carreira, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir, os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, quando convocados para o serviço ativo, os alunos de órgão de formação de policiais militares, senhores. Então, quem são os militares da ativa? Os policiais militares de carreiras, os da reserva remunerada quando convocados. Se vier uma afirmativa dizendo que os policiais militares da ativa são os policiais militares da reserva remunerada, vai estar incorreta, senhores, porque os policiais da reserva remunerada, eles fazem parte da ativa quando são convocados, senhores, beleza? Mais na frente a gente vai estar observando isso daí, quando eles são o quê? Convocados, beleza? E também aqui, olha só, os alunos de órgãos de formação de policiais militares na ativa, senhores, beleza? Então, estes são os policiais militares que pertencem aí à ativa, senhores, beleza? E quem são os da inatividade, senhores? Os policiais militares da inatividade são o quê? Os da reserva remunerada, olha só, quando pertence à reserva remunerada da corporação e percebe remuneração aqui do Estado, estando sujeito ainda à prestação de serviço na atividade mediante convocação, senhores, beleza? Mediante o quê? Convocação. Eles podem votar para ativa se forem convocados, mas é um serviço aí transitório, beleza, senhores? Eles também não são obrigados, beleza? Bora lá. Os reformados, quando tendo passado por uma das situações, beleza, anteriores, estiverem dispensados aqui definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Estado, beleza, senhores? Então, a gente tem aqui os militares da inatividade, os da reserva remunerada e também aqui os reformados. Tranquilo, senhores? Beleza? Bora lá. Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Então, esse daí é uma das características aí dos militares de carreira, senhores. Tranquilo? Bora lá. O artigo 4 diz o seguinte: o serviço policial militar, o que, senhor? O serviço policial militar e bombeiro militar consiste no exercício de atividades o que inerente às respectivas corporações. Então, se o militar ele pertence à Polícia Militar do Estado do Pará, ele vai ter aí uma atividade inerente à Polícia Militar do Estado do Pará. Se ele é militar do Corpo de Bombeiro, ele vai ter aí uma atividade inerente, principalmente aí voltado para a sua corporação. Beleza, senhores? Tranquilo? Deu de entender isso daí? Bora lá. Olha só. E compreende todos os encargos previstos aonde, senhores? Na legislação específica, senhores, beleza? Então tem a legislação específica aí que vai estar trazendo quais são as suas atividades dentro de cada uma das suas corporações. Tranquilo, senhores? Olha só, o artigo 5º diz o seguinte, olha, vamos lá. A carreira policial militar, ela é caracterizada pela atividade continuada, uma atividade o quê, senhores? Contínua, inteiramente devotada para quê? Para a finalidade específica da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Então, se o cara ele é policial militar, ele vai ter aí a sua atividade continuada, principalmente voltada para as finalidades específicas da Polícia Militar do Estado do Pará, senhores, beleza? Bora lá, olha só. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos, beleza, senhores? Então, as polícias militares, elas têm aí essa sequência de grau hierárquicos, beleza? Entra como aluno, vai a soldado, vai a cabo, vai a sargento, depois a subtenente, a tenente e posteriormente a capitão. Então segue um fluxo aí de graus hierárquicos. Mais na frente nós vamos estar observando aí essa sequência de graus hierárquicos. Beleza, senhores? Tranquilo? Olha só. É privativo de brasileiro que a carreira de oficial das corporações militares estaduais, que está presente na Constituição Federal, senhores. É privativo de brasileiro a carreira de oficial das corporações. Tranquilo, senhor? Isso aqui está presente também na Constituição Federal, beleza? Bora lá.
Os policiais militares, olha só, senhores, da onde da reserva remunerada poderão o quê? Mediante aceitação e voluntária ser designado para o serviço ativo em caráter transitório por proposta do comandante-geral e ato do governador do estado, por ato do chefe do poder executivo. Então, o cara aí da reserva remunerada, ele pode ser aí, mediante a situação voluntária, ele pode ser aí proposto pelo comandante-geral para ele fazer parte da ativa, senhores, beleza? Então, digamos que o militar lá, ele está na reserva remunerada e ele tem aí uma determinada habilidade, um conhecimento técnico, e a corporação naquele momento não tem nenhum militar na ativa que está disponível para realizar aquele tipo de serviço. Então, por proposta do comandante-geral, ele pode voltar para a ativa, beleza? Mediante ato do governador do estado, senhores. Tranquilo? Bora lá, olha só. São equivalentes às expressões, olha só, na ativa, da ativa, em serviço na ativa, em serviço na ativa, em serviço, em atividade e em atividade policial militar, conferida aos policiais militares no desempenho de cargo, beleza, senhores? Comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial, olha só, ou considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares da Polícia Militar, bem como em outros órgãos do governo do Estado, União, quando em lei ou regulamento. Beleza? Então, essas expressões, senhores, elas nos traz aí quando o militar está desenvolvendo aí um desses tipos de cargo, senhor. Pode ser comissão, pode ser encargo, incumbência ou missão. Ele está na ativa, senhores. Essas expressões são equivalentes. Então, o militar está desenvolvendo ali um tipo de atividade, desenvolvendo ali um tipo de cargo, senhores. Beleza? Tranquilo? Bora lá, olha só. Artigo 8 diz o seguinte: a condição jurídica de quem, senhor? Dos policiais militares do estado do Pará, olha só, do estado do Pará, é definida por quem, senhor? Pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicados por este estatuto, pelas leis e pelos regulamentos que lhes outorga direitos, prerrogativas e lhe impõe deveres e obrigações. Então, nós temos aqui o que, senhores? A Lei 5.251, que vai trazer aqui, principalmente aí, estas obrigações, estes dispositivos que os militares estaduais estarão sujeitos, senhores. Beleza? Tranquilo, senhores? Eu vou trazer o artigo 9º, que vai dizer o seguinte: neste estatuto aplica-se o que couber aos policiais militares reformados e à reserva remunerada, senhores, beleza? Então, o pessoal da reserva remunerada, olha só, RR da reserva remunerada, e também os reformados, olha só, os reformados também, o dispositivo desses estatutos são aplicáveis a eles também naquilo que lhe couberes, beleza, senhores? Tranquilo? Beleza, senhores? Então, eu vou finalizar essa aula por aqui e posteriormente estarei trazendo algumas questões relacionadas a este conteúdo que nós observamos aqui, senhores, beleza? Tranquilo?